pessoal, como vocês estão? E aí, meu povo, tudo certo? A gente decidiu fazer esse vídeo aqui pra responder perguntas que os pais e mães fazem pra gente, as mais frequentes, tá? Até mesmo em conversas informais com a nossa família, são perguntas que eles costumam fazer pra nós. Nos últimos meses a gente recebeu bastante questionamento e essas são as que nós consideramos mais A gente abeludas. selecionou aí algumas, tá? As que a gente percebeu coisa mais desafio nessas específicas, tá bom? Então vamos lá. Alisson, o meu filho chega da escola, ele fica mudo, calado, eu pergunto como é que foi, ele fala, tudo bem, tudo certo. E pronto. Como é que eu faço pra poder criar mais conexão com ele? Tá, primeira coisa, gente, é olhar nos olhos, tá? Vocês já perceberam que muitas vezes As bolitas. a gente vai pegar as crianças na escola, ou eles chegam, a gente nem olha direito no olho e fala, oi filho, como é que tá? Foi tudo bem? A criança vai falar, tudo bem, né? Então, assim, eles já percebem isso de imediato, né? Então, muitas vezes as crianças, elas entram no carro, a gente já tá arrumando o retrovisor, já tá cuidando do trânsito, falando, mal olha nos olhinhos dele, faz uma pergunta sincera. Então, a primeira coisa, se vira e olha nos olhos, né? E outro ponto muito importante, não fazer uma pergunta muito ampla, muito vaga, sabe? Ah, como é que foi o dia? Às vezes aconteceu tanta coisa, a criança não vai conseguir, sabe que o pai e a mãe nem estão atentos, ainda mais vai ficar falando detalhes do que aconteceu, sabendo que vai entrar no vídeo e sair no outro. Então, duas orientações aqui bem bacanas. Começa a perguntar assim, filho, me conta a coisa mais esquisita que aconteceu no teu dia hoje. Ou a criança já, opa, uma pergunta diferente. Ou então, o que teve de mais interessante no teu dia hoje? O que aconteceu de mais interessante que tu gostou mais? Aí já mudou, viram? Uma coisa que eu acho legal, que eu gosto de fazer, o Vitinho gosta muito de matemática. Então eu perguntei, meu, o que tu aprendeu de novo hoje com matemática? Daí ele já fica todo faceiro para poder contar o que ele aprendeu, o que ele conheceu, o que ele não sabia. Então é uma forma muito boa de você fazer, de criar essa conexão, perguntas específicas. Seja mais direto, você sabe, e se importe, porque a criança ela está replicando um comportamento. Ou seja, quantas vezes ela viu você agindo dessa forma, tendo respostas genéricas. Então, seja mais específico e vai criar uma conexão muito melhor. E sejam criativos também, né? Podem expandir o leque aí de opções de perguntas, até mesmo nota, né? De 0 a 10 ou de 0 a 5,5, né? Qual nota você dá? Então quebra um pouco, entra nessa fase mais humorada. A outra pergunta, é verdade que devemos cuidar até mesmo os elogios? Sim, devemos cuidar dos elogios. Elogio demais estraga. Eu tava conversando com o Vicenzo e com a Serena esse dia voltando da escola, e a gente tava falando sobre a questão dos excessos, né? Eu falei, Vicenzo, tudo em excesso faz mal. Eu falei, até água em excesso faz mal, né? Tenta tomar o oceano também, morre afogado. Não tem como, né? Então, tudo em excesso faz mal. Os elogios, inclusive. Só que os elogios, eles fazem um estrago que a gente só percebe depois. A gente não percebe na hora. Então, o que acontece? Quando você fica elogiando tudo que a criança faz, mesmo seja uma coisa idiota, uma coisa feia, um desenho horrível, que não tem nada a ver, e você elogia, ela acha que ela tá abalando. A hora que ela ouvir um não, a hora que ela disser que não gostou, que tá feio, ela vai sentir que ela fracassou. Ela vai sentir que ela te desapontou, decepcionou. Então, isso, já pensando no futuro profissional dela, tá? Pra vocês que amam os filhos de vocês, tenham em mente isso. Se o filho precisa aprender a ouvir um não. Não ficou legal. Ou dizer de uma outra forma, né? Olha, você gostou? Tu acha que isso ficou bacana? Então, trabalhar isso de uma outra forma para que você não tenha que tudo falar, nossa, que bom, nossa, que lindo, nossa, que bacana. Resumindo, a criança vai ficar muito dependente de uma motivação externa, de uma validação. Ela fica dependente de elogios, né? Então, assim, cuidado com a falta de sinceridade também, né? Tá elogiando muito, mas é muito, muito vazio aquela tua fala. Ai, que lindo, ai, que bonito. Então, cuidado com essa falta de sinceridade. E elogie mais pelo esforço que a criança teve e não só o resultado, tá? Porque daí acarreta todas essas consequências que o Bruno falou que a gente vai falar na próxima, que é bem importante, ó. Então, a outra que a gente recebe bastante meu filho é muito chorão. Muito chorão. Fica chorando, chateado, recebe alguma crítica, não gosta, fica choramingando pelos cantos. Então, fica dizendo que a gente não dá atenção e não tá parabenizando por tudo que ele fez. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Uma criança que fica dizendo que não recebe atenção nenhuma dos pais, quando na verdade vocês estão dando atenção. Mas... Então é uma criança que já está mostrando essa alta sensibilidade, né? A criança está demonstrando que, poxa, se não recebeu um elogio já fica chateado, já fica emburrado. Não parabenizou, ele já acha que tem algo errado. Então isso, o que já mostra, gente? O excesso de elogios já entrou aí, já entrou em campo. Está trazendo consequências para essa criança, tá? O que acontece? É uma criança que vai se sentir desvalorizada, não amada, achando que fez algo errado. Quando ela não recebe elogio na hora que ela quer, às vezes até o professor ele só olha e faz a criança já, não gostou, né? Então já acha que fez algo errado toda hora, né? Qualquer tarefa que ela faça. Que mais? Ela sente essa carência todo instante, está sendo suprida, todo momento. Porque senão entra aquela frustração enorme nela.
E o que mais aqui que a gente elencou? Baixa autoconfiança nela, né? Se cobra muito. É uma criança que começa a se cobrar demais, tem que ser tudo certinho, tudo redondinho. Quer ser perfeccionista porque acha que tem que estar sempre tudo perfeito para ser aceito. Uhum. E um outro problema, nos adolescentes. Quantas vezes a gente já ouviu o discurso, vocês não me entendem? Ai, não, vocês não me entendem. Eu vou pros meus amigos que eles me entendem. Eu vou para aquele lugar porque lá eles me entendem. Por que isso? Exatamente porque você validava tudo, parabenizava tudo, e a hora que você começou a falar que não estava legal, não podia fazer, não era bonito, agora ele acha que não é entendido, não é compreendido, que não é aceito. Né? Então, muito importante, cuidado com excessos de elogios. É muito perigoso isso. Foquem no empenho, na dedicação, no esforço que aquela criança, que jovem teve em qualquer tarefa, mesmo que não seja um resultado ideal perfeito. Você vai pegar um ponto do que aconteceu e vai enfatizar aquilo, né? Então, assim, aí ela não vai crescer tão dependente da validação e da motivação externa, né? Sempre dos outros. E tem mais uma coisinha aqui, ó. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer com as crianças? Isso que eu ia falar. Uma coisa que eu gosto de fazer é... Vocês gostaram? Você gostou? A Serena vem com os desenhos dela. Isso. Ô, Serena, tu gostou do seu desenho? Ah, gostei, achei bonito. Ah, legal. Tu acha que dá pra melhorar? Ela olha assim, acho que eu consigo fazer esse cabelo melhor. Falei, legal, tenta fazer o cabelo melhor então, vamos ver como é que fica. E daí ela vai se esforçando pra melhorar o desenho. Eu disse que eu gostei? Não. Eu disse que ficou bonito? Não. Eu deixei pra que ela dissesse isso, pra que ela reforçasse isso pra ela mesma. E não ficou um elogio falso, né? É. Dependendo da fase da criança mais novinha, a criança falou, tá bonito? Aí você pergunta, né, você gostou? O que é isso aqui? Você gostou? Gostei. Olha que ótimo, que bom. Se você tá feliz, se gostou, então tá perfeito. Então conversar com elas abertamente sobre isso. Olha, cada pessoa tem um gosto. Nem sempre o que tu vai fazer vai agradar todo mundo, a grande maioria. Vai ter um outro que não, né, não vai curtir muito. Isso não quer dizer que tá errado, não quer dizer que tá feio. O importante é você saber que fez bem feito, que gostou daquilo, da obra, né, que tu gerou ali, que tu criou, tá? Então é a conversa aberta. Dá exemplos, conversa com seu filho sobre isso, tá bom? Quer ver uma coisa que parece que é besteira? Eu atendi essa semana um cara em que ele precisava de ajuda para fazer uma apresentação de trabalho. Uma apresentação em PowerPoint, uma coisa que é básica, é simples, mas ele não consegue, ele estava com dificuldade de fazer. Então ele pediu ajuda. Na verdade, ele me contratou para poder fazer a apresentação para ele. E quando eu elogiei as partes que ele havia feito porque ficaram boas, mudou tudo. Nossa, assim, ó, ele ficou com uma autoconfiança no que ele tinha feito e eu percebi na hora, falei, esse é um cara que provavelmente quando criança ele deu muito elogio. E hoje ele se cobra muito porque ele acha que nunca tá bom o suficiente. Se errou uma parte, parece que errou tudo, né? E ele tava com medo de mostrar pra diretoria, pra gerência dele, a apresentação dele, e tomar um feedback negativo. Então o que ele fez? Ele contratou alguém pra mim que dar esse feedback pra ele antes. Terceirizar, né? Exatamente. Não, se ficar ruim é culpa do outro. Pra ver como isso impacta na vida adulta, né? É uma pessoa que tem mais de 40 anos, né? Sim. Próxima pergunta. Meus filhos estão muito competitivos. Já conversamos muito sobre isso, mas não surtiu efeito. E aí? Então, vocês estão estimulando para que eles trabalhem em equipe? Vocês estimulam a cooperação dentro de casa? Você, pai, mãe, você age de forma cooperativa com o seu cônjuge? Uhum. Por exemplo, assim, a questão de lavar louça, né? Um lava, outro seca. Guarda-roupa, um dobra, outro guarda, né? E isso a gente pode estimular até mesmo através de jogos, né? Brincadeiras. Cheio de regras ali, de que envolve a cooperação, a colaboração, a empatia. Não joguem Uno com eles, tá? Uno na guerra. E pra quem tem filhos menores, um ótimo exemplo é do piquenique, né? Vocês podem dar um exemplo assim... Fala aí, Amar, o exemplo do piquenique. Por exemplo, quando a gente vai pro piquenique, né? Cada um tem que levar uma coisa. Então, eu levei um bolo de chocolate, a Alissa levou um suco de maracujá e vocês aí, cada um levou uma coisa muito gostosa. Primeiro faz eles visualizar. Vocês gostam de piquenique? Daí já começa a imaginar um piquenique legal, né? E aí entra no exemplo. E daí, depois que você fez eles imaginarem que cada um levou uma coisa, aí tu pensa, o que é gostoso no piquenique? Não é você chegar e comer de tudo um pouco? Não é gostoso nessa parte boa? Aí você vai dizer, sim, isso é gostoso, um bolo de chocolate, meu suco. Só que se eu for lá e falar, não, o bolo é só pra mim, mas eu vou ficar com sede. Aí eu vou querer ter o suco. Aí a Alice fala, não, mas o suco é só meu, eu trouxe só pra mim. Aí, então, tu tem que incentivar eles a entenderem que eles precisam dividir, que um piquenique é gostoso quando todos levam alguma coisa e todos dividem, contribuem para que todo mundo possa comer, possa tomar e possa ter um momento gostoso. E aí você pode perguntar pra ele, você prefere a situação 1, cada um leva e se vira lá, come o que levou, ou a situação 2, que todo mundo coloca lá no centro, todo mundo se diverte e desfruta, né? E saboreia todos os tipos de comidas e bebidas. E lembra de dar a moral da história, né? Explicando que a nossa casa, o nosso lar funciona do mesmo jeito. Quando um ajuda o outro, quando um coopera com o outro, as coisas funcionam, fluem
e a gente tem um ritmo gostoso, um espírito gostoso, um clima gostoso, que dá vontade de passear, de viajar, de dar presente para eles e estar juntos todo momento. E outra coisa, contem suas próprias histórias, né? Eu vejo que muitos pais, assim, não voltam pro passado, não voltam pra própria infância. Isso é muito importante. Falar a experiência que vocês passaram, alguma lição de vida que vocês tiveram, por experiências pessoais, tá bom? E usem o lúdico, gente. A gente sempre fala, usem muito lúdico. Ensinamentos por meio de historinhas, parábolas, as crianças conseguem assimilar demais. Assimilam muito, muito, muito. Porque funciona bem, não é você falando e colocando, dando uma lição de moral. É a sutileza do ensinamento por trás das histórias, tá? Sabe por que é incrível uma história? Porque o teu cérebro, ele não tem travas, não tem bloqueios contra histórias. Porque quando você começa a contar uma história, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente começa a imaginar. A gente começa a materializar aquilo na nossa mente. Como é que está acontecendo? Como é que era aquele personagem? Como é que era aquela árvore? Então, quando você faz isso, você acaba entrando na mente da pessoa, da criança, qualquer pessoa, ser vivo, né? O ser humano que ouve uma história, ele acaba sendo mais impactado por aquilo do que se ele ouvir um comando direto. Então, por isso que é muito importante. Usem histórias, usem o lúdico. Isso vai ajudar demais. Tudo isso dentro do campo ali da competitividade, né? Da disputa, tá? Essas orientações vão servir para essa área em especial que essa mãe colocou, tá? Outra pergunta. Meu filho fica dizendo que não amamos ele. O que pode ser? Porque a gente dá muito amor. Nossa, isso a gente ouve, né? Nossa, ele chora, ele fica bravo, ele se isola, ele fala que a gente não ama ele, porque a gente não dá amor. E aí, pessoal, aí entra uma questão assim, será que o amor que ele quer receber é o que você tá dando? É o que ele tá entendendo com o amor? Quer falar um pouquinho sobre isso? Ontem eu tive uma experiência com o Joseph, né? O Joseph tem sido o nosso laboratório. Nosso grande laboratório ultimamente. E ele é uma criança que ele precisa sentir que ele está sendo visto, né? Que ele está sendo lembrado. Ele precisa... Quando você dá um presente para ele, aquilo faz alguma coisa para ele. Ele se sente mega especial. Esses dias eu fiz alguma coisa para eles, eu coloquei na mesa e ele virou abraçou e falou: papai, você é o melhor pai do mundo. Né? Algumas horas ele estava bravo comigo, não queria nem me ver. Então, porque para ele, quando ele ganha, quando ele recebe, aquilo toca muito. É florzinha, né? Ele sempre dá uma flor... presente, quando a gente fala em presente, uma linguagem de amor que as crianças têm é a questão dos presentes. Não é assim, gente, é tudo muito caro e aquela coisa enorme. Uma florzinha, aquilo pra ele já é uma demonstração de que ele está dando algo pra ti. E ele também espera receber aquilo. E quando ele dá pra ti, você não pega aquela flor, você não gosta daquela flor, aquilo chateia. E não é porque ele quer ficar chateado, porque é a forma como ele entende o amor, né? Como ele entende a atenção. Então ontem à noite aconteceu isso. Ontem à noite ele tava encrencando com todo mundo lá no quarto, não deixando ninguém dormir. A Alice tentando agradar de tudo quanto é jeito. Os irmãos tentaram, nossa. Daí eu fiz o Levi dormir, aí eu fui lá, porque ele tava trabalhando. Aí eu peguei e sentei aqui com ele e falei: Miguel, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? É porque eu quero voltar a ser um bebê. Pronto, a resposta tava ali. Eu falei: Miguel, então eu vou te fazer dormir igual eu faço o Levi dormir, tá bom? Tá bom. Eu peguei, deitei a cadeira aqui, coloquei ele no meu peito aqui e fiquei com ele. Acabou, dormiu, ficou tranquilo, acordou bem, acordou animado. Então, como ele quer receber, né? O que ele tá precisando? Nós, pelo nosso amor e carinho muito grande, a gente quer dar o melhor da forma como a gente acha, ou da forma como a gente não recebeu, né? Então, eu não tive algumas coisas com a criança e eu quero dar pra eles, eu percebi que não funciona. Eles não se interessam, por quê? Porque a forma como eles querem receber é diferente. Então... São pequenos ajustes que quando a gente entende, facilita toda a nossa vida. É uma coisinha mínima ali que tu ajusta com eles. E até nós, né, como pais também, às vezes a gente acha que a criança não tá dando devido valor, devido amor, mas elas estão, só que é uma linguagem diferente da nossa. Quantas vezes você deu um brinquedo pra eles que eles simplesmente deixaram de canto em meia hora? Exatamente. Só que você olhou pra aquilo, esse foi o brinquedo que eu sempre quis quando criança, agora eu tô te dando, é caro, não sei o quê. Mas pra ele aquilo, ele quer a caixa. Porque a caixa ele cria, ele inventa, ele faz diferente, entendeu? Então, entenda como a criança se comunica. E você se frustrará menos como pais também. Sim. Então tá, então agora a gente vai para a última pergunta. E essa pergunta... Brincadeira. Então lá, minha filha tá numa fase bem de enfrentamento. Assim, ó, quanto mais nãos a gente fala pra ela, pior ela fica. Como é que eu resolvo isso? Então aí, ó, uma pista bem grande foi o não. Tá falando muito não. Isso já começa equivocado aí, essa questão aí de lidar com a sua filha, tá? Primeira coisa, usem o reforço positivo. É muito poderoso. Sério mesmo. Então assim... Mesmo que ela esteja fazendo algo que não seja assim, não foi por completo, mas teve algum detalhe que você captou ali, que ela fez, que chamou a atenção, que foi bom, reforça aquilo, né? Enfatiza aquele ponto.
e verbaliza, expressa, principalmente na frente dos irmãos. Então ela vai ver, ela vai estar ganhando aquele, nossa, ela percebeu que no meio daquilo tudo ela sentiu que aquilo foi importante, tá me reconhecendo, né? Então o reforço positivo é muito legal. De forma sincera, tá? Porque todo mundo aqui sabe quando alguém tá elogiando pra puxar saco e se irrita mais. Então, seja sincero. Fala assim, que bacana, que legal que tu fez isso. Muito obrigado, eu tava precisando mesmo de ajuda. Vira e sai. Não fica lambendo, não fica forçando, sabe? Não seja grude, né? Uma Dá um coisinha espaço. assim, alguma coisinha simples que eles fizeram que eu falo assim, nossa, que bom que tu me ajudou. Mamãe tava precisando muito. Nossa, como tu é bom nisso? Então pega alguma habilidade da criança. Por isso os pais, eles têm que estar atentos, né? Tem que perceber essas questões. Tem que ser, realmente investigar, cuidar, observar a criança pra pegar esses detalhes, tá? E pra poder usar na hora certa. O mesmo empenho que a gente tem de cuidar da vida dos outros, a gente tem que cuidar da vida dos nossos filhos. Na verdade, maior ainda, né? Então se esforcem para conhecer os seus filhos, e isso vai facilitar muito o relacionamento. E porque a gente tem uma tendência muito de olhar pro negativo e reforçar aquilo que tá ruim, que não tá legal. Então, vão pelo lado do reforço positivo, tá? Outra coisa, orem por seus filhos. Mentalizem aquilo que vocês querem que já esteja acontecendo. A gente esquece desse grande poder da oração e da visualização, tá? Então, usem palavras assim, ó, gente, isso aqui é muito legal também. Assim, na sala, na cozinha, em qualquer lugar, qualquer ambiente, vocês coloquem palavras e frases como se aquilo já estivesse acontecendo, sabe? Então, em vez de ficar assim, de novo, falando, tá fazendo, só tá piorando, sabe? Então, de novo, em vez de ir pro lado negativo, vocês vão pegar alguma frase, alguma coisa daquele puxãozinho ali, assim, né? Pegar um detalhe legal que você quer que aquilo aconteça e você vai colocar isso no dia a dia. Então, a criança até vai ficar assim, nossa. As crianças, quando a gente usa muito, elas já ficam cheias de sorrisinho, assim, né? E dá pra ver que elas, correndo, elas vão lá e fazem aquilo. Não estava acontecendo, mas por a gente ter falado, já ter... como se já estivesse acontecendo, a Serena, ela dá um sorrisinho, ela vai correndo lá fazer o que a gente verbalizou, né? Então é bem legal, tá? Então, por isso vocês viram a importância das famílias estarem num programa familiar, num programa de apoio às famílias, como Construindo um Lar de Verdade, por exemplo, né? Sim. Porque tem um psicólogo aí que tá falando, né, nas entrevistas e palestras dele, o seguinte, que as pessoas perderam a capacidade de educar os seus próprios filhos. Nossa, gente, isso é muito cruel, é muito ruim. Porque ele fala que os pais não estão sabendo mais dar limites, não estão sabendo mais passar valores, não estão sabendo criar vínculos, aprofundar laços afetivos, se posicionar. E isso está trazendo muito prejuízo na escola, na sociedade. Isso é uma coisa que nós estamos vendo em primeira mão, né? Enquanto a gente ajuda, atende, vai socorrer outras famílias, outros casais, a gente está percebendo exatamente isso. Os pais, eles têm uma dificuldade muito grande em conseguir educar os seus filhos, em conseguir passar para eles os mesmos valores que eles receberam ou que eles desenvolveram e julgam importantes. E daí ele fala assim, que a criança não nasce pronta. E aí eu acrescento, os pais não nascem prontos também. Teve uma aula que a gente falou que a gente não tem todo esse preparo, esse treinamento. A gente vai aprendendo meio que num empurrão da vida. Só que o quanto nossos filhos precisam sofrer pra gente achar o caminho certo, um caminho mais fácil, né? Se a gente achar, né? Porque muitas vezes nós passamos por isso na nossa infância, né? E hoje quantas mágoas nós temos dos nossos pais. Pois é. Isso afeta, reverbera nas nossas ações no dia a dia. As crianças vão sentir e também vão ter suas consequências, né, ao longo da vida. Então, esse projeto da família é um projeto que exige nosso tempo, nossa energia, né? Um tempo inteiro investindo para desenvolver esse pleno potencial nos nossos filhos e nós como casal, né? Então, ele fala assim que quando os pais chegam lá nos consultórios, pediatra, psicólogo, chegam nas escolas reclamando, não sei mais o que fazer com essa criança. Meu filho não tem jeito. Aí ele fala, nossa, que triste, porque ali mostra uma geração de pais que perdeu essa conexão, que se perdeu no meio do caminho dessa tarefa bela que é criar e educar, desenvolver seres humanos, né? Então, assim, a gente sabe que é uma tarefa mais importante que a gente tem na vida. E por isso, então, a gente vai passar umas imagens para vocês, para exemplificar um pouco melhor sobre esse programa familiar Construindo um Lar de Verdade, tá? A gente vai passando as imagens aí, ó. O que vocês vão ganhar nesse programa? Basicamente, pessoal, mais comunicação e menos brigas, né? Que é o que todo mundo quer. Mais segurança e autoconfiança também. Sim, porque quem assim, principalmente as mães, não choraram aí pelos cantinhos, chegaram à noite se sentindo uma péssima mãe, não conseguiram ter aquela confiança pra se posicionar, colocar limites. Pais também, a gente fala muito menos mãe, né? Mas pais, quantos pais será que vão pro trabalho se sentindo um péssimo pai, se sentindo aquele pai que só dá sermão, só dá comandos, né? E outra coisa que vocês vão ganhar é uma melhora no desenvolvimento pessoal de vocês, né? Não só familiar, mas como pessoal. E isso entra o quê? O autoconhecimento.
Porque eu vejo muitos cursos por aí, cheio de protocolo, cheio de regrinha, de ferramentas, mas não passa pelo grande pilar que é o autoconhecimento. A gente precisa se educar para saber educar os outros, os demais, se relacionar melhor. E à medida que você adquire autoconhecimento, adquire essa capacidade de se analisar, de conseguir olhar o seu filho e entender o que está acontecendo, olhar o seu marido, a sua esposa e entender o que está acontecendo, é uma consequência também, você vai dar uma melhora na sua saúde mental. Menos estresse, menos encrenca, menos depressão, sabe? Tu vai ficar muito mais tranquilo, mais leve. Né? Homens, principalmente, assim, eu entendo as frustrações, né? Da gente às vezes não conseguir dar uma coisa que a gente quer para os nossos filhos. Da gente ver que eles pedem uma coisa e a gente não tem condições financeiras, ou a gente tá tão estressado que a gente calou uma resposta cedo, depois a gente se sente mal por isso, por quando aconteceu o trabalho, por quando aconteceu na rua, enfim. Então, isso vai trazer mais saúde mental para vocês também. Mais disposição, alegria, né? Vocês vão ter também mais tempo livre, porque aí entra a questão da organização do tempo, uma família colaborativa, né? Saber lidar com uma rotina mais inteligente. Então vocês vão ter mais tempo de qualidade, mais tempo livre, que é o recurso mais precioso que a gente tem. Também outro benefício que vocês vão ganhar é um casamento mais forte, um casamento mais fortalecido, unido, né? Porque é consequência, gente. Porque quando a gente vê que o marido tá empenhado, a mulher tá empenhada, e estão falando a mesma língua, estão em sintonia, não é só os filhos que vão sentir, o casal vai se unir mais, vai criar um vínculo mais forte. Porque muitas vezes, né, os maridos, é uma coisa que reclamam muito, a mulher ela tá muito chata, mas o que tem por trás dessa chatice? Né? Então tá faltando alguns ajustes aí que tem que ser feito na dinâmica familiar. A mesma situação com a criança, quando você não entende a linguagem dela se comunicar, dela receber amor, né? Então é a mesma coisa com a tua esposa. Ela só reclama, mas eu faço, não é o suficiente, mas eu fico o dia inteiro trabalhando, não é o suficiente, mas... Cara, para e dá um abraço na tua esposa, sabe? Para e ajuda ela em alguma coisa que ela esteja precisando, mas pergunta, fala, amor, no que eu posso te ajudar? O que tu tá precisando? Tu precisa de 10 minutos para poder recuperar a tua sanidade mental? Cara, pega as crianças e vai ali na frente jogar uma bola, correr, sei lá, sabe? Mas tira elas, dá esse tempo, né? E isso vai fortalecer muito o relacionamento de vocês. Um casal que está fortalecido tem uma família muito mais fortalecida. E a consequência é que vocês vão criar filhos emocionalmente fortes e mais saudáveis também. Exatamente. Filhos emocionalmente fortes. Vocês vão aprender habilidades socioemocionais, né? No Construir do Lar de Verdade. E muitos falam assim, mas meu filho é muito birrento. E agora eu pergunto, não há pais birrentos também? E esses pais birrentos escondem crianças que não foram acolhidas, que não foram entendidas e agora estão, por meio de ações, despejando isso na família sem perceber. Então, é uma educação socioemocional para a família toda. Quer ver um exemplo de pais birrentos, Alisson? Não, assim. É quando chega uma oportunidade dessa, de aprender tudo isso, de poder entender, aprender com os erros dos outros, adquirir mais conhecimento para a família, sabe o que eles fazem? Não, eu não preciso. Não, tá. Com um pouquinho que tem aqui eu já vou resolver minha vida. Só que isso aqui já tá me ajudando. Não se enganem, gente, né? Não se enganem. E depois disso tudo, vocês vão ter o quê que é o principal? Uma família mais leve, mais feliz, que é o que todo mundo quer, né? Uma família assim, ó, que dê orgulho, que é pra ser assim, uma família leve e feliz, tá? Por isso que a gente vai ter o quê nas aulas? Um cronograma, a primeira e a segunda jornada aqui, tá? Educando-se para educar, como eu falei, a questão do autoconhecimento. Vão ver disciplina consciente para ter ferramentas mágicas. Vocês vão realmente ver a mágica acontecendo dentro do lar de vocês. O que mais que a gente vai falar? De rotina inteligente. Vamos falar de como cuidar melhor de mim para cuidar melhor dos outros. E a nutrição do nosso relacionamento conjugal. Essa é a primeira jornada. Vocês vão ter mais a segunda jornada, que é, falando ali dos nossos jovens, o que elefantes e rinocerontes têm a ver com isso? E tem a ver bastante. Segredos de você transmitir amor e também se sentir amado, porque a gente fala muito sobre as crianças, mas eu falei antes, nos adolescentes é muito importante isso, você entender como eles comunicam, você se comunicar na linguagem certa, na mesma frequência, né? Então, você aprender mais sobre uma educação afetiva e sexual. Quantos pais aqui que têm dificuldade em falar sobre isso com os filhos? Quantos casais têm dificuldade de conversar sobre isso também? Vão saber lidar com os problemas que já aconteceram na escola. Exatamente, né? Então isso é muito importante. Finanças, calcanhar de Aquiles de muitas famílias. Então, vocês vão poder aprender um pouquinho, algumas dicas básicas, simples, de como vocês podem melhorar as finanças do casal. Né? Como isso, do casal da família. Até mesmo né? ensinar os filhos sobre dinheiro. Principalmente isso. Tem algumas coisas que eu gosto muito de usar para ensinar as crianças aí, como eles já podem entender a importância do dinheiro e desenvolver o trabalho, né? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu trabalho para isso? Exatamente. E dicas muito legais também para a economia, né? Porque muitas famílias têm esse medo de ter filha, que gasta, nossa,
exige muito a questão financeira. Não é bem assim, calma. Tem formas aí também da gente ter uma vida mais simples, feliz e trazer economia para o nosso lar. Vai ter uma aula também só para os homens do grupo, que o meu excelentíssimo aqui vai falar para os homens do grupo. Porque tem questões que são bem masculinas, que os homens trazem, que não entendem, e aí ele vai falar, vai dar essas orientações, vai desvendar muita coisa aí. Assim como eu vou falar também só para as mulheres, que eu até coloquei lá o nome da aula que é Como Treinar Meu Marido, né? Então, assim, eu sei que tem muito conflito, muito das dores que vêm para mim, dos problemas que vêm até mim, é por questão da comunicação. Então, como fazer se meu marido não tá colaborando, se ele não quer saber? Então, a gente vai falar também especificamente para mulheres, tá? E além disso tudo, gente, tá cheio de materiais especiais, exclusivos lá para vocês acessarem com testes. E temos bônus também. Olha os bônus que a gente colocou. Uma aula especial sobre rotina, né? A santa rotina, que muita gente fala também sobre como é correria, como é difícil, como dar conta de tudo. Vamos falar disso. E também vamos colocar alguns e-books como bônus, tá? Especial para essa turma de agora, que vai ser o quê? Um e-book, deixa eu passar aqui. Por exemplo, a gente vai dar um e-book que fala sobre como lidar de forma fácil e prática com as emoções dos nossos filhos, quando eles estão nervosos, irritados, cansados, ao mesmo tempo que você alia a saúde, né, e leva a imunidade, não só das crianças, como da família, tá? E também vocês vão ganhar mais 2 e-books. Ah, e outra coisa, um recurso da Oficina das Emoções, né? Eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta muito bacana para trabalhar em família da Oficina das Emoções. E olha, é muito gostoso para momento de estresse, momento de tédio, usa. É muito bom, é muito bom. É divertido demais lá com as crianças. E mais 2 e-books, que eles são vendidos separadamente, mas aí, nesse Construindo um Lar de Verdade, a gente vamos colocar também, que é o Receitinhas Práticas e Saudáveis para a Família e o Baú de Atividades. Enquanto seu filho brinca e aprende, você relaxa. Gente, a questão da cozinha e das atividades, das brincadeiras, se a gente tem coisas práticas, facilita demais a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, isso vai estar incluso para vocês. Prático sem ser caro, tá? Porque nós temos 4 crianças, então acredite. Não dá pra ficar investindo em coisas Vá caras. pelo simples, simples e nutritivo. Exatamente. Né? Que dá certo, dá muito certo. E aí, qual que é o investimento para isso? Então, de 9,97 vai ser por 12 de 59,58. E uma coisa a mais, uma surpresa a mais. A gente tinha deixado até hoje, né, amor? Porém, com o clima de feriado, a gente vai deixar até dia 8, sexta-feira. Então, fiquem atentos, tá? 12 de 59,58 ou 527 no Pix. Né? Um presentão aí pra vocês. Vai ter 1 ano e meio de acesso, mais que muito curso por aí. Vai ter um acompanhamento muito melhor que muito curso, mentoria por aí, tá? Até dia 8, então. Isso. Deixem de ser pais birrentos. E aproveitem essa oportunidade, né? Quando a gente fala, a gente investe em muita tranqueira, né? A gente investe em muita porcaria. E a gente esquece de investir no nosso maior bem. Porque assim, ó, eu vou ser bem honesto com vocês, eu tô meio de saco cheio de ficar ouvindo pais depois de... Quando a gente vai falar com eles, os filhos mais velhos, os filhos se perderam nas drogas, os filhos, enfim, se envolveram com pessoas não muito boas. Onde eu errei? Mas onde eu errei? Caramba, tá aqui a oportunidade que tu tem, sabe? De poder enxergar aonde você pode evitar o erro, né? Aonde você vai evitar errar para que você possa, então, ter uma família muito mais estabilizada. Uma vida melhor. E onde você pode proporcionar para o seu filho. E as pessoas desvalorizam, né, amor? Tu percebe? As pessoas desmerecem. E aí, o que acontece? Gastam, como tu falou, investem tanto em outras coisas, só que a maior parte do tempo estão reclamando do quê? Da vida em família, da rotina, do cansaço, das brigas. Tá, mas peraí, então onde é que tá o erro? Tá investindo o teu tempo e a tua energia onde? Se fosse um curso aqui pra te ensinar como você pode comprar um iPhone 15 por R$10, todo mundo ia estar pagando, né? Só que o iPhone 15 daqui a 6 meses já não vale mais nada. Por quê? Porque já tá tendo 30 daqui a pouco. Então, eles lançam isso mais uma coisa absurda. Então, aproveita. Quem chega primeiro pega o melhor banquete, o melhor lugar na mesa, tá? Então não dê bobeira. Vai aí até dia 8 e esse presentão tá disponível pra vocês, ok? Bom, nos vemos então do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.